A paz do Senhor, classe dos pré-adolescentes. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, na nossa lição número 7. Já está com sua Bíblia e com sua revista na mão? Ainda não? Bora, pega lá essa Bíblia, essa revista. Não tem Bíblia? Pede da mãe, do pai, do tio, do avô, do irmão. Mas arruma uma Bíblia aí, importante, para você poder acompanhar a sua aula. Já? Então vamos orar para nós começarmos. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por mais este momento em que vamos aprender da Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada pré-adolescente, dá entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, vamos lá? A nossa lição de hoje tem por título Doença, tô fora. Quem é que gosta de estar dentro com doença por perto? Ninguém, né, gente? Muito chato ficar doente. Mas vamos entender um pouco porque Deus permitiu que nós, cristãos, que acreditamos nele, ficássemos doentes. Tá? Só colocar aqui, oh Jesus, o slide. Momento. Vamos lá novamente, compartilhar. Ok. Doença, tô fora. Nosso texto bíblico para leitura, eu gostaria que vocês abrissem aí. Está em Mateus. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Mateus capítulo 8. Mateus está no Novo Testamento, para quem não sabe, capítulo 8, no versículo 2 ao versículo 4. Mateus, achei. Já? Acharam aí? Vamos lá? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Então, isso aqui foi a cura de um leproso, a purificação de leproso. Agora, vamos lá para o mesmo livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 30 e 31, que falava assim: E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados ficarem sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver. Glorificava o Deus de Israel. Glória a Deus. Então, isso foi quando ocorreu a segunda multiplicação dos peixes e houve também muitas curas, muitos milagres de Jesus. Vocês se lembram também de mais algum milagre, de mais alguma cura de Jesus? Quem é que se lembra? A cura da sogra de Pedro. Ele ressuscitou Lázaro, né? Curou aquela mulher que tinha problema de fluxo de sangue, que tinha aquela hemorragia há 12 anos. Que mais? Que mais que Jesus fez? Bora lá. A história dos 10 leprosos, muitos cegos, o homem da que tinha a mão ressequida, que tinha, era homem que tinha a mão dele não tinha se desenvolvido, surdos. Então, no Novo Testamento nós vemos muitos milagres e maravilhas de Jesus. No nosso enfoque bíblico, você pode me acompanhar. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Isso está no livro de Isaías. Então, lá em Isaías já era a profecia do que iria acontecer. Em Isaías, no Velho Testamento. Jesus não havia nascido, mas já se falava sobre o nascimento de Jesus. Olha essa coisa legal. Então, vamos lá. Vocês podem acompanhar aí na revista de vocês o primeiro tópico, a doença chegou. Deixa eu só ajeitar aqui, colocar.
Um momentinho. Então aí, dá uma historinha aí, fala sobre um jovem estudante que era novo, cheio de sonhos, e de repente ele começou a ter problemas de visão. A sua visão estava fraca, né? E após consultar um médico, ele recebeu a notícia que em pouco tempo ele perderia a visão. Caramba! Naquela hora aquele jovem ficou muito atribulado, muito perturbado. Poxa, por que isso aconteceu comigo? Vou falar com a minha noiva. Imediatamente foi até ela, tentando uma forma de falar para ela aquela situação. E chegou para ela dizendo, após dar a notícia, né? E deixou ela, a noiva dele, à vontade para ela escolher se ela ainda queria ficar com ele ou não. E ela resolveu largá-lo. Olha só, aquele jovem cego e rejeitado. Como é que ele não deve ter sentido naquele momento? O que a gente ia fazer se fôssemos nós no lugar dele, né? Então, é uma situação bem complicada, porque às vezes a doença chega a nós, alguém da nossa casa, e dependendo da doença, da situação, muda muita coisa. E a gente se questiona, meu Deus, por quê? Porque eu, que te sirvo, estou doente, né? Mas temos que entender melhor isso aqui à luz da Bíblia, à luz dos ensinamentos de Deus, né? Não vamos nos esquecer que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, por que, se Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, nós cristãos ficamos doentes? Temos que entender que as doenças estão relacionadas à desobediência do homem, ao pecado e à atuação do diabo do mundo. Sendo assim, a palavra de Deus nos afirma a existência desses problemas, mas acima de tudo nos fala da provisão de Deus, que nós podemos ser curados e livres desse mal. Que essa provisão de Deus, através da redenção, né? Através do sacrifício de Jesus, Deus provê a vida eterna, a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Daí, durante sua vida terrestre, Jesus teve um tríplice ministério. Qual foi? Ele ensinava a palavra de Deus, pregava arrependimento, né? E as bênçãos do reino de Deus. E curava todo tipo de moléstia, todo tipo de doença. Portanto, os cristãos, aqueles crentes que creem em Deus, estão sujeitos, sim, a qualquer tipo de doença. Porque nós ainda continuamos com a natureza física, o nosso corpo carnal. Nosso corpo de antes, se você aceitou a Jesus já depois, nosso corpo é o mesmo. Muda o nosso espírito. Então, nós podemos desenvolver doenças como qualquer pessoa, não temos nenhuma diferença quanto a outras pessoas, quanto aquelas que não aceitaram Jesus ou não. Nosso corpo é igualzinho. Mas por que, se Deus que me ama tanto, para que ele ia criar as doenças? Na verdade, a doença não faz parte do plano de Deus, mas é uma consequência do pecado. Então, como nós vimos, quando o mundo foi criado, não havia doenças, mas através daquela situação do pecado, houve o surgimento delas, e muitas doenças têm nascido, né, têm origem nas atitudes humanas de destruição do meio ambiente, né, e do não cuidado com a sua vida. Mas nós temos a nossa confiança em Deus. Olha só. A doença fugiu da mesma maneira que estamos sujeitos às doenças. Infinitamente mais podemos crer na provisão divina. No período da doença, enquanto se busca a cura divina, é fundamental se preocupar em buscar a presença e a comunhão de Deus. Orar e pedir ajuda aos pastores, aos líderes da igreja, né? O importante é crermos totalmente no poder de Deus, confiarmos nele e descansarmos em Deus, pois acima de qualquer doença está o nosso médico dos médicos. Então, quando Deus permite a doença na nossa vida, nós não vamos murmurar, não vamos reclamar, mas vamos confiar na provisão dele, na provisão divina, e continuar buscando ele como ele merece. Olha,
que nós possamos compartilhar as bênçãos, as curas recebidas, né? Você já teve alguma situação de doença com você ou alguém próximo a você da sua família em que foi provisão divina, em que Deus fez a diferença? Qual foi essa situação? Você se lembra? Então, muitas vezes durante a vida ou com a gente, talvez quando você era criança, você teve alguma doença grave, sua mãe deve ter orado, sua avó deve ter orado, sempre alguém intercede pode ter intercedido por você. E hoje você, pré-adolescente, você já tem essa capacidade de orar também, desde criança. Mas agora, mais ainda, você já está mais consciente do poder de Deus na sua vida. Mesmo Deus que operou todos aqueles milagres lá no Novo Testamento, lá, ele também pode, continua operando hoje. Mas, tia, e a medicina? A medicina é importante? Sim, ela é importante. Vocês se lembram daquela história do rapaz cego que nós falamos há pouco? Pois é, dependendo da época em que ocorreu esse fato, né, seus motivos para se preocupar seriam bem grandes. Hoje em dia, com os avanços da medicina, podemos ter mais esperança na recuperação de certas doenças. Porém, a nossa confiança tem que estar acima de tudo em Deus. O avanço da medicina acontece pela permissão de Deus. E também deve ser entendido como um canal de cura. Por isso, ninguém deve deixar de ir ao médico, de se consultar, seguir os tratamentos que os médicos passam, de tomar remédios. Deus age como Ele quer e não como a gente acha que é. Então, continuemos respeitando os médicos, a medicina, mas acima de tudo confiando na posição de Deus. Fazer a sua parte. Você está fazendo a sua parte? Olha, tem um ditado que diz que a gente só dá valor às coisas quando a gente perde. E com a saúde é a mesma coisa. A gente está aí vivendo, não está nem aí para cuidar da saúde, viver uma vida procurando ser saudável, comendo coisas boas. Vocês se lembram da última aula? Falamos sobre alimentação, da importância de termos uma boa alimentação. Então, às vezes a gente não está, olha, nem aí, não quero nem saber, vou comer o que eu quero, vou fazer coisas perigosas, não tenho cuidado com o meu corpo. Mas quando alguma coisa dessas faz com que você perca a sua saúde, aí você, poxa, por que eu fiz isso, né? Podia estar bem, agora não, estou aqui nessa cama, estou aqui doente. Então, vamos cuidar da nossa saúde, é uma bênção que Deus nos deu, por isso nós devemos zelar por ela. Querido pré-adolescente, cuide da sua saúde. Como, tia? Adquirindo bons hábitos, dormindo no horário. Então, eu acho que o pré-adolescente já está ali pelo horário de 8 horas por dia de sono, em média. Então, não vai querer negócio de dormir 2 horas da manhã, acordar 8, não. Durma mais cedo. Então, o sono é importante para o crescimento e vocês estão numa fase de crescimento ainda. Pratique atividades físicas, aqueles que gostam de jogar bola, né, empinar pipa, cuidado com a linha encerada, andar de bicicleta. Então, tem várias atividades para a gente não ficar apenas ali na frente do computador, na frente do celular, da televisão, sem fazer nada. Então, vamos procurar, nem que seja em casa, ali varrendo uma casa, ajudando, já é uma atividade, tá? E vamos ser gratos a Deus por esse imenso favor que é a nossa vida, que é a vida, a saúde que Ele te deu. Concluindo, olha, a vida é um dom precioso de Deus e para gozarmos dela, necessitamos estar com saúde, né? Infelizmente, um dia a doença se tornou uma realidade para os humanos, mas graças a Deus que é infinitamente maior que qualquer doença. Ele está disposto a nos liberar a cura. A medicina tem importante função nesse propósito de Deus, de restabelecer a saúde. E a medicina precisa ser valorizada e respeitada por nós, de acordo com a palavra de Deus, que tem que estar acima de todas as coisas. Para você, fica a tarefa de busca pela solução médica e da cura divina, e principalmente confiarmos no poder de Deus. Tem um louvor que fala que ele é além da medicina, ele é o médico dos médicos. Então, vamos pensar nisso para a nossa vida, não desprezar a medicina, mas buscarmos o melhor para nós.
E vamos agora falar sobre a palavra, qual é? Sofrimento. Alguém já sofreu aqui? Vocês já sofreram, né? Como é ruim sofrer, né? A gente sofrer decepções, dores, perdas. Muitas coisas podem gerar sofrimento em nós, mas é importante a gente conversar para saber como a gente lidar com isso. Afinal, é certo que ao longo da vida nós vamos ter que encarar essas situações. Então, lembre-se, os tempos de sofrimento geram aprendizados. Então, pode ser por uma doença, alguma coisa que a gente depositava em esperança, alguém nos decepcionou, enfim. Tudo isso, mas que esse sofrimento não venha te aprisionar, não venha te deixar para baixo. Se tem alguma coisa te deixando assim, deprê, ruim, fale com alguém. Ah, tia, eu não gosto de falar com meu pai, com a minha mãe. Procura um amigo, alguém que queira, que possa, uma pessoa de confiança que possa te ajudar, entendeu? Mas não fique com esse sofrimento para você, não fique sofrendo sozinho, não. Mágoas, decepções são cargas que a gente não deve levar. Então, são coisas que nos dão um peso desnecessário, que você tem que liberar da sua vida. Libere o perdão. Se alguém te feriu, perdoe essa pessoa. Você não precisa ficar acumulando essa raiva, essa mágoa. Ah, tia, mas alguém fez muito mal para mim. Alguém me machucou muito. Saiba que Deus é o maior remédio para a nossa dor. Então, se às vezes a sua alma está ferida, peça para Deus também. Ele é quem cura as feridas da nossa alma. Ele que nos dá livre, dá segurança. Então, não fique com raiva de ninguém, não fique chateado. É difícil, perdoar alguém que nos feriu, mas que você possa pedir para Deus esse apoio, esse auxílio, tá bom? Então, gente, olha lá, vamos lá agora ver a nossa lição, as nossas atividades. Vamos lá aqui, abrir aqui na revista de vocês. Um momentinho, vamos lá. Então, aqui na revista. Opa! Deixa eu achar aqui. Tá baixando. Opa, tá aqui, a doença fugiu. Bora ler essa conclusão aqui. Para concluir, a vida é um dom precioso de Deus e para gozarmos dela necessitamos estar com saúde. Não se esqueçam disso. Você é um crente em Cristo Jesus. Crente é aquele que crê. Hoje você pode mais uma vez confirmar que está no caminho certo, depositando toda a sua confiança em Deus. Então não se esqueça de agradecer. Aqui fala em organizar uma visita às pessoas enfermas, mas se você tiver alguém que você conhece está enfermo, até você mesmo, não se esqueça de apresentar um pedido de oração, né? O nosso Deus é o Deus da cura. Vamos lá, passando a limpo, encontre as palavras abaixo no caça-palavras e faça 2 frases relacionadas à lição com elas. Então, vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras. Vocês estão dentro desse caça-palavras, dessas 13, vocês vão escolher 2 delas para fazer 2 frases que têm a ver com a lição, tá bom? Questão número 2, unidos em oração. Você e sua turma, no caso agora você, né, que se a gente estiver reunida, a gente pode fazer isso juntos. Vão preparar uma lista com o nome de pessoas enfermas para orarem por sua cura. Então, se alguém neste momento que você conhece está enfermo, coloque o nome dessa pessoa aí, com a enfermidade, e vamos apresentá-lo a Deus em oração, porque no momento certo Deus vai dar o livramento. Tá? E a terceira, você vai responder qual é o tema central da nossa lição de hoje. Pelo que aprendemos na lição, as doenças estão relacionadas a quê? Está logo lá no início essa resposta. E por que podemos ficar tranquilos quanto às doenças? Então, dá para fazer essas atividades tranquilamente, tá bom? E você sabia, os milagres que Jesus operou enquanto viveu na Terra não eram somente para aquele tempo. Deus nunca mudou. Ele quer curar todo tipo de doença. Para isso, concedeu à igreja os dons de cura para dar continuidade a esses milagres na Terra. Então, o dom da cura ainda existe. Então,
temos aí episódios de cura, não são os pastores que curam por eles mesmos, eles são instrumentos de Deus nesta terra para que as pessoas sejam abençoadas, que pessoas sejam curadas. Então, se alguém ouvir falar, eu vou curar, é Deus quem cura. Ele usa aquele instrumento, aquela pessoa como um vaso, um canal para que o seu presente da cura seja transmitido a outra pessoa, tá bom? Fiquem com Deus na paz do Senhor. Não se esqueça de sempre estar lendo a Bíblia, um versículo, indo aos cultos, aqueles que puderem, tá bom? Não, e que você não vá para a igreja só por obrigação, não. Procure conhecer mais de Deus. Deus tem muita coisa boa para mim e para você, tá bom? Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula.